Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre o nosso segundo capítulo, que é a ditadura militar no Brasil, né? Vamos dar continuidade no conteúdo que começamos a semana passada, onde nós estaremos na nossa apostila nas páginas 59 e a 69, tá bom? O nosso roteiro de estudos corresponde do dia 20 a 26 do 11 de 2020. Então, eu convido você a pegar a sua apostila e, junto comigo, poder adquirir um pouco mais de conhecimento. Bem, queridos, eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês para o nosso roteiro de estudos da semana do dia 20 a 26 do 11. O tempo do nosso vídeo é 25 minutos, porém vocês terão 60 minutos para assistir, revisar o conteúdo e fazer anotações. O tempo de tarefa é de 60 minutos, onde vocês terão uma tarefa para entregar, que é o aplicando seu conhecimento, da página 72, questões 2, 3 e 4, e não é para entregar a rede de palavras das páginas 70 e 71, tá bom? Lembrando a vocês que a correção será feita pelo Google Meet durante a semana, entre os dias 27 do 11 a 2 do 12, e ainda mais vocês têm que fazer, tá? A lição, porque nós vamos fazer essa correção online e aí eu quero ver quem de fato fez a lição. Lembrando que essas atividades que nós passamos e que depois fazemos a correção online, eu sempre dou uma nota de participação para quem está aqui afiadinho com o conteúdo, tá bom? Bem, gente, como eu já falei para vocês, nós vamos dar continuidade no mesmo tema que nós trabalhamos a semana passada, né? Na aula passada. Hoje nós iremos falar sobre o governo de Castelo Branco e o presidente Costa e Silva. Bem, o governo de Castelo Branco, né, foi um período onde surgiu a AI-1, né? Essa AI-1, ela aconteceu no dia 9 de abril do ano de 1964, onde ela decretava o fim dos direitos políticos de importantes personalidades, como Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, Luiz Carlos Prestes, Jânio Quadros e João Goulart. Os militares que foram contra o golpe acabaram perdendo suas patentes e foram expulsos de suas corporações. Ditadura pura, né, pessoal? Foi quando surgiu as eleições e essas eleições elas passaram a ser realizadas de forma indireta. Os membros do Congresso eles não eram mais escolhidos pelo povo, mas sim os próprios militares eram quem escolhia os líderes entre eles. Então, o primeiro presidente durante a ditadura foi o Castelo Branco, essa figura ilustre que vocês estão vendo aí. Os principais objetivos dele eram incentivar o crescimento do capitalismo no Brasil e conter o suposto avanço do comunismo, tá? Os decretos de Jango, eles foram anulados, né? Os impostos aumentaram em muito, né? E cortaram os investimentos que tinham no nosso país. A inflação ela diminuiu, mas as empresas elas foram fechadas e o desemprego aumentou e muito. Também no governo de Castelo Branco foi criada a AI-5, né? Ela aconteceu em outubro, essa lei ela foi criada em outubro de 1965, onde definiu as eleições presidenciais, que permaneceriam de forma indireta, né? E o presidente ele passou a ter direito de baixar decretos em nome da segurança nacional. Ele mesmo criava, ele mesmo baixava. Então, os partidos políticos eles foram totalmente extintos e, no lugar deles, foram criados a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Então, foi um período assim de muitas turbulências, gente. Eu já expliquei para vocês o que significa AI-5, né? Que é AI-5 não, o que significa AI, né? Que é um ato institucional, né? O ato institucional são leis, né? Que eram transcritas com o objetivo de usar a força para resolver os problemas da nação, né? O ato institucional, o primeiro ato foi criado por Castelo Branco, o primeiro e o segundo. E depois de Castelo Branco, nós vamos falar sobre o presidente Costa e Silva, né? Que após Castelo Branco, ele assumiu o poder, né? E em outubro de 1966 foi quando o general Arthur da Costa e Silva assumiu o poder. O governo dele foi marcado por um aumento da violência, né, contra manifestantes de oposição. Todas as pessoas que se levantavam contra, a maioria delas ou eram exiladas ou eram presas e muitas das vezes acabavam até sumindo do mapa, né?
Então aconteceram coisas bem drásticas. E na clandestinidade, alguns estudantes eles passaram a criar uma rede de informações com protestos e críticas à ditadura. Quando foi em março de 1968, o estudante Edson Luiz da Lima, solto, ele foi morto, né? Foi um fato que incentivou o movimento estudantil. O protesto mais conhecido foi a passeata dos 100 mil, né? Ela foi liderada por Vladimir Palmeira, que contou com a participação de vários setores da sociedade. A oposição da sociedade deixou as ações do exército ainda mais turbulentas, ou podemos dizer turbulentas, né? Truculentas. Os militares eles decretaram a AI-5, que foi um ato institucional ainda mais pesado, onde eles determinavam o fechamento definitivo do Congresso. E, além disso, eles proibiam a ascensão do habeas corpus, onde quem fosse preso político não tinha direito nenhum de lutar para ser livre, né? Na AI-5 também dava-se autorização ao presidente para caçar qualquer parlamentar que tivesse que estivesse em oposição a ele. O presidente também ele poderia suspender direitos civis e intervir na administração estadual e municipal. Enfim, o presidente ele tinha plenos poderes. A AI-5, esse ato institucional, gente, foi algo muito terrível. Se a AI-1 foi ruim, né? A 2 foi ruim, a 5 foi muito pior. Então, muitas pessoas, políticos, artistas, empresários, eles foram obrigados a deixar o país. Outros se tornaram militantes de esquerda e passaram a se organizar em grupos de luta armada, que eram chamados de guerrilha. Eles tinham por objetivo derrubar o regime militar e instaurar uma sociedade mais democrática com princípio socialista, onde as pessoas tivessem uma maior participação e democracia. Então, para efetuar a pressão, né, das operações e informações do Centro de Defesa, foi um período, né, que aconteceu assim grandes movimentos, tá? E quando foi no ano de 1969, Costa e Silva ele adoeceu. Os militares preferiram não deixar seu vice assumir e criaram uma junta militar que governou por 2 meses. E essa junta militar fez horrores. E aí, quando foi em outubro, por meio das eleições indiretas, foi decidido que a presidência ela seria entregue nas mãos do general Emílio Garrastazu Médici, que foi um também terrível. A imagem do Emílio Garrastazu não está aí, mas eu posso afirmar para vocês que o governo dele foi um governo onde aumentou muito a repressão, onde qualquer protesto pacífico era visto como uma ameaça, e essas ameaças e esses protestos, eles eram reprimidos de forma extremamente violenta, tá? E sem sombra de dúvida, o governo de Médici, ele foi o mais opressivo do regime militar e ficou conhecido como Anos de Chumbo, onde muitos estudantes morreram, né? Onde muitas pessoas sumiram do mapa, como eu já falei para vocês. As pessoas elas não tinham oportunidade de manifestar a sua insatisfação, né? E as pessoas elas eram presas, outras eram mortas. A história nos diz que o regime militar no Brasil fez coisas terríveis, né? E esse ato institucional 5, onde deu plenos poderes aos presidentes que estavam no poder, foi pior ainda. Então, muitos estudantes desse período acabaram se filiando à luta armada, né? Os principais grupos eram a Ação Libertadora Nacional, a ALN, que era comandada por Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, comandada por Carlos Lamarca, né? E entre as ações dos grupos estavam assaltos a bancos para obter recursos, assaltos a instalações do exército para obter armas e também sequestros de diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. O DOI-CODE tinha autorização de interrogar os presos políticos usando diferentes meios de torturas. Assim, muitos desses foram mortos e tiveram seus corpos ocultados. Então, milhares de vítimas da depressão estão desaparecidas até os dias de hoje. Que coisa horrorosa, né? Os centros de prisão, de investigação e tortura, os chamados DOPS, né, que era o Departamento de Ordem Político-Social, eles existiam em várias cidades do Brasil. E a sede desse Departamento Estadual da Ordem Político-Social do Estado, ele estava em São Paulo, tá? Foi preservado e foi transformado em um museu,
tornando-se um local de memória da repressão e resistência da ditadura. O Memorial da Resistência do Centro de São Paulo pertence à Pinacoteca, né, do Estado de São Paulo. Então, gente, eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais sobre a ditadura militar no Brasil, porque a ditadura militar no Brasil foi um período de muita opressão, foi um período de muita tristeza, de mortes, onde houve o aumento do preço de petróleo, onde surgiram várias insatisfações, onde a imprensa ela foi censurada completamente, né? Houve morte de jornalistas da TV Cultura, houve torturas de policiais, de políticos, de pessoas comuns, né? E as pessoas elas eram torturadas com choque, tá? Elas eram jogadas em câmeras de ar quente, depois eles recebiam um ar frio. Então, quando a gente fala sobre a ditadura militar, a gente fala sobre um período de verdadeira carnificina, onde a sociedade ela sofreu as piores torturas possíveis e imagináveis nesse período terrível. Então, eu gostaria principalmente que vocês estudassem um pouco mais sobre o governo Médici, né? Porque ele não está aqui, mas dá para vocês analisarem em cima do que eu falei para vocês o tipo de presidente que o nosso Brasil teve durante muito tempo, né? O governo militar durou assim um bom tempo, muitos anos aí no poder, e esse governo militar, dentro do processo da ditadura, foi cruel. Quando nós falamos sobre contracultura das décadas de 60 e 70, nós estamos falando sobre grupos que foram perseguidos, né, nesse período aí da ditadura, onde muitos desses grupos não tinham nem o direito de expressar a sua opinião. E aí eu vou falar para vocês sobre o primeiro grupo, que é o grupo de opinião, né, que foi um coletivo fundado no ano de 1964, com o show Opinião, que era dirigido por Augusto Boal, reunindo Zequete, João Vale e Nara Leão. Depois ela foi substituída por Maria Bethânia. O grupo centralizava a movimentação contra o regime militar em sua fase inicial, com o objetivo de criar um foco de resistência a partir da união de artistas que eram ligados ao Centro Popular da Cultura, tá? E essa ideia deles aí houve assim uma grande repressão, tá? E assim, é considerada a primeira resposta cultural da esquerda ao golpe militar, concentrando a insatisfação com o governo e a mobilização da classe artística contra a censura e a ditadura. Porque a censura, gente, ela comeu solta nesse período, tá? Ninguém podia fazer nada, nenhum artista poderia nem fazer música. Só para vocês terem noção, Gilberto Gil, Caetano Veloso e alguns outros, eles foram, né, exilados, tá? Nós podemos falar também sobre o movimento tropicalista. Esse movimento tropicalista, ou a Tropicália, ela foi um movimento também artístico-cultural de cunho contestador da década de 1960 que balançou todo o cenário cultural brasileiro a partir do ano de 1967. Foi um movimento influenciado pelas correntes artísticas da vanguarda e do pop nacional e estrangeiro. Surgiu nesse período a união de uma série de artistas nacionais a partir do terceiro Festival de Música Popular Brasileira. E apesar de ter a maior influência na música, cujos maiores representantes foram os nomes que eu vou citar para vocês agora aqui: Torquato Neto, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Gilberto Gil. Temos aqui mais outros movimentos que eu quero que vocês também peguem a apostila de vocês e dêem uma lida e uma olhada, porque são vários movimentos que aconteceram nesse período, tá? E aí, quando a gente fala sobre esses movimentos, é importante que vocês conheçam a fundo como ocorreram esses movimentos e como cada um deles representava a insatisfação do povo contra o governo opressor da ditadura militar. Eu trouxe aqui dois temas, né, que é o futebol e a ditadura e a Operação Condor, né? Quando nós falamos sobre o futebol e a ditadura, nós estamos falando de um período de governo militar, tá? Que meses antes da realização da Copa do Mundo no ano de 1966, os militares brasileiros eles criaram 4 times para representar o Brasil e o governo. Também utilizaram as imagens dos jogadores como campanha nacional e defesa da ditadura. Então o time ele saiu derrotado do Mundial, mas manteve a população voltada para o espírito nacionalista e ele desviavam as preocupações políticas por um tempo. Então o povo focou no futebol
e esqueceu das atrocidades que o militarismo estava acometendo. E foi a partir do ano de 1969 que os times de futebol municipal passaram a ter cargos de direitos, né, ou de dirigentes definidos por governantes. Os clubes estavam na mira do controle do exército, como também as escolas e cargos públicos. Então, a delegação da seleção brasileira, ela passou a ser maior composta por militares que eram ligados ao regime. E aí toda a hierarquia dos órgãos esportivos era gerenciada por militares com o objetivo de impedir qualquer manifestação contrária ao regime. Então, o que foi que eles fizeram? Eles por todos os ângulos, eles começaram a cercar as pessoas e todos os movimentos que existiam na sociedade, até mesmo os movimentos esportivos. Olha que absurdo. E aí nós vamos falar sobre a Operação Condor. Quando nós falamos sobre a Operação Condor, nós estamos falando sobre a ação dos militares, inclusive na seleção nacional. Esse ato ele serviu de exemplo para a criação da Operação Condor, que essa operação ela foi patrocinada pelos Estados Unidos e foi um serviço secreto que agia infiltrado nos times de futebol dos países da América Latina, além de outros setores. As ditaduras elas foram incentivadas pela política expansionista norte-americana com a finalidade de não permitir a expansão das ideias e práticas socialistas. No Brasil, a Operação Condor ela era chamada de DOI, CODE e pelos DOPS em São Paulo, em parceria com os militares uruguaios. A operação consistia principalmente, olha essa charge que vocês estão vendo aí, né? Um militar torturando uma pessoa aí de uma forma muito triste. Eu fiz questão de trazer a charge para que vocês entendam o que foi a Operação Condor, né? E aí alguém está no telefone falando com o rapaz, ele fala assim, general, ele está coberto de vermelho, com certeza é um comunista. Então ele estava torturando o homem sem ter nenhuma certeza se ele era um comunista ou não. Então qualquer pessoa que tivesse um movimento que para eles fosse ameaçador, sem o menor preceito, eles já pegavam, torturavam, prendiam essas pessoas, né? E eles faziam torturas, eles matavam, eles sumiam com os corpos das pessoas e centenas de pessoas elas foram mortas no Brasil. Não há registros de pessoas que sobreviveram à Operação Condor, né? Eu já falei para vocês aí o que significa o DOI, o CODE e o DOPS, né? Que foram os principais órgãos que cuidavam desse processo, dessas operações que acabou ceifando a vida de milhares de pessoas. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior eu mostrei uma charge onde vocês estavam vendo o general jogando um monte de corpos, varrendo um monte de corpos para baixo do tapete para esconder essa operação infâmia que foi a ditadura militar no Brasil. E essa terrível Operação Condor, ela não aconteceu só no Brasil. Eu trouxe uma imagem aqui um pouco pesada para vocês, mas para vocês entenderem exatamente o que foi a Operação Condor, né? Vocês estão vendo aí um urubu, né? O urubu ele representa uma ave de rapina, onde ele come as pessoas, né? Come qualquer ser vivo que para ele sirva de alimento que tem uma ação, né, não muito interessante, principalmente corpos em decomposição. Então, as pessoas que estavam à frente, né, dessa Operação Condor, eles eram vistos como urubus, pessoas ruins que iam e acabavam com a vida das pessoas da pior forma possível. Vocês estão vendo um homem aí amarrado de uma forma terrível e era assim mesmo que eles torturavam as pessoas. Eles amarravam os pés e as mãos, né? E nessa posição e torturavam as pessoas. Existiam até mulheres grávidas, gente, que elas infelizmente passaram aí nesse processo da ditadura militar por torturas, tá? Ao ponto de tomarem choque, sendo torturadas da pior forma possível. Então, qualquer pessoa que para eles era uma ameaça, eles faziam questão de ir matar ou fazer qualquer ato que fizesse com que aquela pessoa pagasse um preço muito alto. E aí, por influência do Brasil e dos Estados Unidos, no ano de 1973, foi dado o golpe militar no Uruguai, né? A ditadura do Uruguai ela foi a que mais torturou a população. Nesse período não havia critérios
para determinar quem seria alvo dos militares ou não. Diferente do Brasil e da Argentina, que focavam em militantes de esquerda, no Uruguai até os simpatizantes do governo eram alvo da perseguição e da tortura. Então o país viveu anos de estado de pânico e medo, apesar do número inferior de mortos e crianças raptadas em relação aos países vizinhos. Então, infelizmente, é uma situação terrível, né? A gente vê que não aconteceu só no Brasil. E aí, eu falei do Uruguai e agora eu vou falar o que foi a Operação Condor na Argentina. No caso da Argentina, a ditadura ela começou no ano de 1976. Ela teve um caráter extremamente violento e abusivo também. O regime ele criou campos de concentração onde os opositores eram torturados em geral até a sua morte. A brutalidade dos crimes cometidos tornou-se conhecida pelo mundo às vésperas da Copa do ano de 1976, que seria sediada na Argentina. Então, assim, infelizmente é uma situação terrível, né? Quando a Copa aconteceu na Argentina, ela foi utilizada, né, como uma fachada para amenizar a forma como o mundo enxergava a ditadura na Argentina. E, ao mesmo tempo, ela possibilitou conter a população revoltada contra o governo. Então, a Argentina, nesse jogo, ela saiu vitoriosa. O exército foi o principal protagonista do evento e a população, ainda que dividida, comemorou a vitória ocupando o centro da cidade, mesmo consciente de que a poucas quadras ali estava a escola de mecânica da Armada, que era chamada de ESMA, que era o principal local onde levavam as pessoas para serem torturadas por militares. Somente no ano de 1983 foi que a ditadura argentina, de fato, chegou ao fim. Então, nós estamos vendo aí exemplo de vários países que passaram por isso. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil, todos esses, né, estavam dentro do processo da ditadura militar, torturando pessoas inocentes, só porque essas pessoas não eram a favor do tipo de governo que estava sendo organizado no país por militares. E a Operação Condor no Chile, né? Recentemente, os historiadores eles descobriram que o presidente brasileiro Médici, tá, tinha uma estreita relação com o presidente norte-americano Nixon. Em 1971, aproximadamente, foram registrados diversos documentos que revelaram as intenções de Médici em relação ao governo do Chile e que ele confiava nos militares chilenos e achava que era a hora de investir no país. Então, quando foi no ano de 1973, os militares chilenos eles acabaram depusando o presidente Salvador Allende, né, e tomaram o país. Da mesma forma que nos outros países houve sequestro, tortura, mortes, né, e passaram assim a fazer parte do cotidiano da população chilena também. Então, horas depois do pronunciamento do golpe, incontáveis pessoas foram levadas de forma truculenta para o Estado Nacional, na cidade em Santiago, tá? Em Santiago do Chile. O estádio ele foi transformado em campo de prisão e tortura. O futebol também foi um instrumento de controle da população. 15 dias após o golpe, a seleção nacional ela participava dos amistosos, que eram preparatórios para a Copa do ano de 1974, contra a União Soviética. Então, mesmo com os presos políticos dentro das dependências do Estádio Nacional, jogos preparatórios para a Copa foram marcados. A propaganda política chilena ela fez de tudo para manter os estádios cheios e festivos, ao mesmo tempo que reforçava o terror que o lugar passou a representar. Então, mesmo eles promovendo, né, toda essa estrutura para criar meios de entretenimento para a sociedade, de um lado eles criavam meios de entretenimento e do outro eles torturavam a população. É algo bem parecido, né, com o que aconteceu em Roma, né, com a política de pão e circo, tá? Então, diferentemente do Brasil, o Chile ele não tinha uma tradição futebolista. Então, os militares eles decidiram criar clubes de futebol, onde eles mapearam o país e criaram uma rede de entretenimento e propaganda, com o objetivo, né, de calar a boca da população. Como no Uruguai, os jogadores chilenos usaram seu posto para protestarem contra o governo. A ditadura no Chile ela só terminou no ano de 1990.
1995, tá? Olha, algo bem recente, né? Nós estamos em 2020, tem pouco tempo que essa ditadura acabou. Mas eu gostaria de dizer bem para vocês que a ditadura ela foi algo terrível, 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 né? Então o Brasil ele passou por essa também e foi um dos países que mais torturou pessoas, né? A forma abusiva de poder e de autoritarismo dos maus tratos a pessoas inocentes foi algo terrível. E até hoje, tá, pessoal? É importante vocês saberem. Existem pessoas desaparecidas que os cadáveres não apareceram até hoje, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos, saíram de casa para trabalhar, não voltaram. Outros foram perseguidos, tinham as suas casas invadidas, porque qualquer movimento que para eles fosse suspeito gera motivo deles perseguirem as pessoas, prender e às vezes mandar até matar essas pessoas de forma cruel, sendo que a maioria delas eram inocentes, só não aprovavam a forma do qual eram governadas por um grupo de militares doentes, né, que cometiam os piores atos de atrocidade para a sociedade. Eu fico horrorizada como em pleno século XXI, diante de tantos acontecimentos que nós conhecemos sobre essa questão da ditadura militar no Brasil, ainda existem pessoas que tenham coragem de defender o ato institucional. Isso é um absurdo. Eu, como professora de história, defensora da humanidade, não posso conceber a ideia de ser uma defensora ou de apoiar alguém que defenda um ato institucional para um país onde os atos institucionais criados, tanto 1, 2 e o último 5, vitimou várias pessoas inocentes simplesmente por conta que essas pessoas lutavam por uma liberdade de expressão. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço a vocês que vocês entrem em contato com o colégio, onde o colégio vai entrar imediatamente em contato comigo e nós iremos fazer uma chamada pelo WhatsApp, uma chamada ao vivo, onde nós poderemos estar tirando todas as dúvidas e também matando um pouco da saudade, tá bom? Não fique com dúvida. Tire as dúvidas porque vocês têm como falar comigo, tá certo? IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.